Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Aqui estou para mais uma pílula de tardança, que são esses pequenos vídeos onde eu falo de uma experiência um pouquinho mais demorada de leitura. E a demora hoje vai ter a ver com o quê? Com releituras. Então eu vou falar de 3 livros que eu amei reler. E vou explicar por que eu amei reler. Eu começo com O Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, que é um livro que eu reli 2 vezes, ou seja, eu li esse livro 3 vezes. E esse é um caso, que vocês acompanharam aqui, porque foi uma releitura recente, mas esse foi um caso de releitura muito interessante porque eu sou fã do autor. Então eu já tinha lido biografia sobre ele, texto teórico dele, vários outros romances dele. Então é aquela releitura em que você volta já muito conhecedor do universo do escritor, sabe? Então muita coisa faz sentido, você percebe muito mais coisas ali, você vai percebendo encaixes, sabe? Muito a partir do conhecimento que se tem desse estudo. Esse é um livro famoso por angustiar as pessoas, né? Ele é um livro que lida muito com culpa, né? Uma pessoa muito dividida entre o desejo de cometer uma coisa muito séria e de sentir culpa por isso que ela tá querendo fazer e ficar ali oscilando, inclusive num certo nível de delírio e paranoia, né? E o livro, ele acaba tendo pra gente um pouco também esse efeito. E é impressionante que, conhecendo a história, sabendo como as coisas acontecem, eu fiquei angustiada tudo de novo, assim. Então, é aquele livro que me prendeu, é um calhamaço que eu devorei. O Dostoiévski, ele tem esse poder de me fazer devorar livros enormes. E essa foi uma releitura de confirmação, eu acho, porque eu gostei muito da primeira vez, eu gostei muito quando eu reli pela primeira vez e eu continuei gostando muito. Então é aquele livro que, pra mim, ele tá num topo altíssimo da minha lista de preferências. É um livro que eu acho muito bom. Ele tem um final super estranho que eu vejo as pessoas reclamando, mas é um final que faz muito sentido dentro da obra do Dostoiévski, que eu acho. Muito essa coisa sobre a hesitação em relação a uma certa possibilidade de redenção ou não, uma redenção que Dostoiévski está sempre tentando alcançar de algum modo, mas que é sempre muito difícil, ele mesmo sabe disso. Não por acaso ele bota um monte de problema no caminho dessa redenção. E eu fiquei muito impressionada. Uma das coisas que eu acho que mais me agrada nesse livro é exatamente a construção psicológica do Dostoiévski. Para mim é um mestre da construção psicológica, da abordagem psicológica nos livros dele. E o modo como a gente vai percebendo o personagem principal, Raskolnikov, atravessado por coisas que ele não consegue controlar, né? Como ele é um racional, a gente aqui já tem um modelo de nihilista, que é um personagem que Dostoiévski vai trabalhar muito. Então Raskolnikov como um modelo de nihilista, que acha que com a razão ele vai conquistar certas coisas, mas ele é todinho atravessado por uma série de outras coisas que ele sente, que ele quer e que ele não controla, né? E eu acho espetacular como ele desenvolve isso aqui. Então é aquela releitura assim, que só confirmou o quanto Dostoiévski é maravilhoso. O segundo livro é um caso diferente, eu diria, de releitura, que é O Verão Sem Homens, da Siri Hustvedt. Eu reli esse livro porque a Companhia das Letras me chamou para participar do podcast sobre ele. Eu tinha lido e fiz feito uma resenha aqui, e quando eles me chamaram para o podcast eu decidi reler. Eu devia ter lido o livro há 1 ano ou 2, mais ou menos, atrás, em relação à época que eu gravei o podcast. E esse foi um caso em que o livro cresceu, né? Eu me lembro de ter gostado médio do livro, ter dado para ele uma nota entre 3 e 3,5, ter achado algumas coisas umas pontas meio soltas. Mas quando eu reli o livro, eu achei ele sensacional. Vamos combinar que esse é o tipo de enredo que é muito a minha cara, né? A gente tem uma mulher aqui que é uma professora, ela é artista ou ela é uma professora de artes, algo do gênero, mas ela também tem um pezinho na filosofia, ou seja, ela gosta das mesmas coisas que eu. Só que ela tem um problema lá conjugal, ela tá passando por uma crise conjugal e ela tem uma espécie de abalo psicológico e vai visitar a mãe dela na cidade de Natal dela. E lá nessa cidade de Natal, ela decide fazer uma oficina de poesia com meninas, com adolescentes. Então ela vai ficar lá, meio que fazendo mais uma mediação, ela não assume muito esse lugar super professoral, mas uma mediação ali, uma provocação para que as meninas escrevam e produzam seus poemas, e ela vai percebendo certas questões ali da adolescência das meninas que tá meio mal resolvida. E ao mesmo tempo a gente vai conhecendo um pouco da mãe e das amigas da mãe, da personagem principal, que fazem um clube do livro, né? Então elas fazem um clube do livro onde elas estão lendo Jane Austen. Então assim, o livro tem tanta coisa que eu gosto. E eu acho que esse livro é aquele caso que me ajuda a defender como é bom reler um livro. Porque às vezes a gente relê um livro e descobre que ele tinha mais problema do que quando a gente leu, né? A gente fica com um pouco de medo de abalar a primeira impressão.
Mas eu gosto muito de releitura. Nisso eu tô com Borges, sabe? Que era um grande releitor, né? Ele adorava, ele dizia que ele não lia tantos livros, ele relia sempre os mesmos livros. A gente se aprofunda mais no livro quando a gente relê, né? A gente percebe coisas. E eu me lembro que, relendo esse livro, eu tive muito essa experiência de ver as marcações que eu fiz na primeira leitura e de ficar um pouco espantada com as coisas que eu deixei passar nessa primeira leitura. Então eu ia relendo e falava, nossa, mas como isso aqui é interessante, e por que eu não dei bola pra isso na primeira leitura? Então a gente vai percebendo que às vezes a gente segue um caminho na primeira leitura e quando a gente relê, a gente tem a oportunidade de seguir um outro caminho, especialmente quando o livro está escrito, marcado, porque a gente vai percebendo o que nos chamou a atenção primeiramente. Eu também adoro que a personagem é meio biruta. Então, assim, a personagem ela faz umas coisas meio doidas, o livro tem uns desenhos meio estranhos. Surge um personagem misterioso que fica trocando e-mail com ela e ela aceita trocar e-mail com esse cara, ela não tenta descobrir quem ele é. Então tem um pouco dessa pessoa que não tá muito preocupada em ser uma pessoa razoável ou compreensível, assim, sabe? Ela tem as doideiras dela e tá tudo bem. E, no fundo, eu amo esse tipo de pessoa. Então, eu acho que eu diria que essa foi uma releitura muito rica porque o livro cresceu muito, ele melhorou muitíssimo. Isso é sempre uma alegria. Para finalizar o vídeo, eu escolhi uma releitura que já foi para um caminho um pouco diferente, que foi A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu amei e fiquei apaixonada. Sabe aquele livro que você fica, meu Deus, parece que foi escrito para mim. Eu decidi reler quando visitei a França, porque não só a escritura é francesa, mas a história se passa na França. E aí eu percebi que o livro não era tão perfeito quanto eu achava que ele era, né? A Muriel Barbery, ela tem uma coisa na escrita dela, e eu percebi isso tendo lido um livro dela recente também, Uma Rosa Só. Ela tem um tom que me parece um pouco artificial demais às vezes. Ela às vezes trabalha um negócio excessivamente e cria uma certa artificialidade no texto. A coisa não fica muito fluida, às vezes não fica nem muito verossímil. Aqui a gente tem a história de duas personagens. Uma é a Renée, que é a zeladora de um prédio, e ela é uma mulher que vive sozinha, mas ela é a minha personagem favorita, porque ela lê muito, ela lê filosofia sozinha, ela lê os romances por conta dela, é uma mulher meio autodidata, assim, mas ela ritualiza o cotidiano dela. Eu adoro essas pessoas que ritualizam seus cotidianos, como a Patti Smith, por exemplo. Então ela tem o dia dela sagrado, do chá, com a amiga portuguesa, elas comem biscoitinhos, ela tem a hora sagrada do dia onde ela vai ler comendo chocolate. Então, assim, aquela pessoa que valoriza as coisas boas da sua vida, ritualizando-as, sabe? Eu acho maravilhoso. Não é que não haja espaço para espontaneidade, mas eu acho que esses rituais, eles também têm um quê de cuidado, porque é um compromisso que você tem consigo mesma, né? É um pouco do que a Patti Smith faz, ela vai sempre no mesmo café, ela tem uma mesa favorita, e aí ela toma um cafezinho dela e escreve, enfim, eu adoro essas coisas. Então a Renée, eu me identifiquei muito com ela, inclusive nos defeitos, porque a Renée tem uns problemas, e mesmo nos problemas eu acho que eu me identifiquei com ela. E aí quando eu reli o livro, eu acho que me incomodou um pouco a questão da outra personagem, que é uma menina muito novinha, que está planejando se matar. Eu vejo aí um certo eco de Camus, porque essa menina, ela fala desse auto-suicídio aí, suicídio só pode ser auto, né, enfim, desse suicídio com uma maneira um pouco racional, então é como se fosse uma escolha racional pelo suicídio, mas é uma menina que tem um quê de superdotada, e às vezes a menina parece um pouco irreal, assim, né, enfim, ela nem sempre convence como personagem. Mas eu acho que nem foi isso que me incomodou mais na releitura, não. Que eu acho que o que me incomodou mais é que, como o livro trabalha certos conceitos filosóficos, ele às vezes entra num tom um pouco didático demais, e isso é uma coisa que me irrita muito em livro. Eu sei que nem todo mundo se incomoda, mas eu me sinto subestimada pelo escritor. Parece que ele tá esfregando as coisas na minha cara. Então, assim, é difícil quando você tá trabalhando certos conceitos de você inseri-los na história de um modo natural, como se as pessoas estivessem conversando, né? E eu acho que em alguns momentos, não todos, eu tive essa sensação de que começou a aula no meio do livro, sabe? E aí isso tirou um pouco a fluidez. Tem o final do livro também, que é um final que muita gente detesta. Não vou dizer qual é pra quem não leu, mas é uma coisa que parece também assim um pouco forçada. Eu não trouxe esse livro aqui pra dizer que essa foi uma releitura, porque afinal de contas o livro é sobre releituras que eu amei fazer. É que eu entendi, relendo esse livro, que alguns livros que são muito especiais pra nós, eles o serão a despeito de eles terem alguns problemas, né? Apesar de eles
não serem livros perfeitos, livros maravilhosos. Alguns livros eles vão ser especiais para nós, eles vão ser maravilhosos, parece mesmo que eles foram escritos para nós, e eu acho que eu tenho muita essa sensação com esse livro, mas ele é um livro que tem problemas, eu sei que ele tem problemas. No entanto, eu sei que se eu reler, eu vou ver Renê e vou falar, Renezinha, sabe? Eu vou ficar muito ainda emocionada, ligada com essa personagem. Então foi mais esse entendimento de saber que certas histórias, elas casam muito com a gente, com a nossa história, com a nossa personalidade, com os nossos desejos, nossa visão de mundo, mesmo que o livro seja um pouco capenga em certos aspectos. Eu não acho que ele é um livro ruim não, tá, gente? Eu diria que ele fica aí, pra gente pegar, sei lá, a classificação do Scooby, né, de 0 a 5, por exemplo, eu diria que ele fica aí no 3,5, talvez, por essas questõezinhas, mas eu continuo adorando a Renê e sua amiga portuguesa e seus rituais. Então é isso, esses foram 3 livros que eu amei reler por motivos um pouco diferentes. E me digam vocês que livros vocês adoraram reler, que experiência de releitura foi muito rica para vocês, indiquem aqui para nós. E se quiserem também falar sobre o que aconteceu de diferente aí, qual foi a experiência da releitura, também vou adorar saber. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!